Futebol sem fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está com a gente no Futebol Sem Fronteiras. É o podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 65 aqui no canal UOL e no canal do Futebol Sem Fronteiras no YouTube, com direito à reforma atrás de mim aqui. Não sei se dá para ouvir, Jamil Chad. Aqui a construção civil, meu amigo, é atividade essencial, não é verdade? Né? Em plena pandemia, não era atividade essencial? Médico, jornalista, entregador e construção civil, essencial, sem dúvida nenhuma. Todo mundo dentro de casa, com reforma acontecendo do lado. O Brasil é mesmo um país muito diferente, sui generis. Meu caro Jamil Chad, o Brasil é tão diferente que o melhor jogador do país, 10 anos atrás, saiu do Santos para o Barcelona e é o único jogador importante da história do futebol que não foi contratado de um clube junto ao outro. O clube contratou junto a ele mesmo. Mais ou menos isso, né? O pai chegou lá com o filho na feira e falou: eu tenho esse menino para vender aqui. Custa 40 milhões de euros. Mais ou menos isso. Jamil, tudo bem, meu amigo? Boa tarde para você. O que leva o Neymar aos tribunais, que acho que foi a grande notícia do futebol internacional nessa semana, mais do que a bola de ouro do Benzema? Salve, Júlio. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Você tem toda razão. A bola de ouro do Neymar, a bola de ouro do Benzema era mais do que assegurada, não tinha nenhuma dúvida, tanto que a festa já estava tudo montada. Foi o próprio Zidane que entregou a bola de ouro para ele, porque tinha sido o último francês que ganhou a bola de ouro há 20 e tantos anos, ou seja, um monte de simbolismo ali, muito claramente a bola era para ele. Agora, o que é novidade é justamente o principal jogador da seleção brasileira, um dos principais jogadores do mundo, um dos candidatos para ser o jogador do ano na Copa do Mundo, se tudo correr dentro do esperado, ou pelo menos de uma certa expectativa, e esse jogador no banco dos réus, num tribunal na Espanha, por algo que aconteceu há 10 anos. Também é muito interessante que nós estamos aqui falando já do garoto Neymar, que já tem 30 anos, de algo que aconteceu com ele, basicamente no início da carreira dele. O que é que aconteceu? E essa história é muito reveladora, Júlio, de muitos aspectos do futebol financeiro, globalizado e, naquele momento, também é um pouco nesse momento, sem regras, desregulado. Porque o que aconteceu? Quando o Santos vai vender o jogador para o exterior, ele não vende sozinho, ele vende com um fundo que participava justamente da posse, do passe do Neymar. Eu vou fazendo alguns parênteses, tá? Isso. Até para ilustrar o que você está falando e quem está nos ouvindo. Era o grupo Sonda, com o braço Adiz, né? Com o braço esportivo do Sonda, que é um cara que gosta de futebol, torce para o Inter, etc. E que foi, ao longo dos anos, né, Jamil, comprando fatias do Neymar que essa compra das fatias permitia que o Neymar continuasse no Santos, digamos assim. O Santos não tinha como segurar, não tinha como não vender. Então ele vendia, só que em vez de vender para o exterior, ele vendia para a Diz, e aí ele ia perdendo o tamanho dele em relação ao Neymar, mas ia segurando o jogador, que, convenhamos, deu muito certo em 2011. O Santos foi campeão da Copa Libertadores, coisa que não acontecia desde o Pelé. Mas aí segue. Perfeito. Isso é muito importante que você tenha dito, porque essa é a parte do elemento financeiro do futebol, dessa arquitetura financeira que depois vai virar. Hoje não pode mais fazer isso. Não, por isso, justamente. Porque você tinha jogadores que eles pertenciam a 10 empresas ou fundos diferentes. E aí, um caos, literalmente um caos para você saber. Você vai negociar com o jogador, você negocia com quem? Né? Então, tudo isso aí era muito complicado. E aí você tinha não só esse aspecto, você tinha um outro aspecto. Quem é que escala o jogador? O clube, que tem o direito esportivo sobre o jogador, ou o dono financeiro do jogador, que é quem paga, no fundo, o salário dele? Então, tudo isso era extremamente complicado. O que acontece? Então, o Santos adia a venda do Neymar para o exterior e, quando faz essa venda, vende por um preço.
um preço. E qual era o acordo? Uma parte desse dinheiro ia justamente para o fundo de investimentos. O que se descobre depois é que o Neymar não foi vendido por aquele preço. O Neymar, de fato, tinha sido vendido a partir de vários acordos, vários contratos sigilosos com o Barcelona. E aí? Do pai, quer dizer, da empresa Neymar com o Barcelona. Não do Exatamente. Santos com o Não, Barcelona. Né? não. A empresa, e aí tinha um contrato. Existiam contratos, por exemplo, que argumentavam elementos de desempenho em campo, se ele ganhasse a bola de ouro, etc., mas que era todo absolutamente uma construção financeira para permitir que esse dinheiro fosse pago para o jogador ou para o pai, sem passar pelos sócios O domésticos. principal, né, Jamil? O principal era um contrato de 40 milhões 40 milhões. que veio à tona em 2012, mas que já tinha sido assinado em 2011, né? Pelo nosso amigo Duncan Castles. O primeiro que falou disso foi o amigo Duncan Castles, que já participou aqui do Futebol Sem Fronteiras. Né? Ele deu essa notícia nos jornais ingleses. O Neymar vai para o Barcelona. E aí, no Marca, no Asa, ainda estava. Neymar no Real Madrid, Neymar no Real Madrid. Né? Enfim, um contrato de 40 milhões de euros de preferência de compra. Né? Era um contrato em que, basicamente, claro, o pai do Neymar não pode vender o Neymar. Ele não tem os direitos sobre o jogador. Mas eles assinam um contrato com o Barcelona de 40 milhões de euros de que vão dar preferência ao Barcelona. Se o Neymar não fosse vendido ao Barcelona, eles é que iam ter que pagar 40 milhões de euros para o Barcelona. Ou seja, eles tinham que vender o Neymar para o Barcelona. Eles definiram secretamente que o Neymar iria para o Barcelona. E ele tem todo o direito de querer ir para o Barcelona. O que a justiça está discutindo é se ele tinha o direito de assinar esse contrato. Porque quando chegou um ano depois e o Real Madrid estava oferecendo o que a DIS queria receber e o Barcelona estava oferecendo menos, poxa, a DIS queria vender por mais. Claro. Mas os caras não podiam vender por mais, porque eles já tinham um contrato paralelo ali feito com o Barcelona. Né? Então, era uma mentira que existia uma negociação e que quem pagasse mais levaria o Neymar. Porque o Neymar usava aquele argumento, não, o meu sonho é jogar com o Messi, mas na verdade não era o meu sonho jogar com o Messi, eu tenho um contrato lá de 40 milhões que eu preciso cumprir. Estou falando, errei alguma coisa na contagem da história? Isso. Tanto que no tribunal hoje não é uma denúncia qualquer, é uma denúncia da DIS contra justamente a empresa Neymar e Neymar Filho, claro. É essa a acusação. A acusação é do fundo que se sentiu lesado, né? Porque, afinal de contas, vamos colocar em português aqui, passaram a perna neles. Ou pelo menos essa é a alegação deles. Não é que eles não receberam nada, né? Eles receberam, mas eles receberam por uma venda muito menor do que valia o Neymar. Certo? Exatamente. Então, eles acham que deveriam receber mais. E aí, depois de muito processo, de muita investigação, de muito obstáculo jurídico, inclusive, porque parte da história está no Brasil, então precisa ter uma cooperação judicial para isso acontecer. Isso é sempre lento. Enfim, depois de tudo isso, finalmente chegou o momento do tribunal. Do tribunal em si. Da audiência. A audiência que depois, no final, vai decidir se ele é culpado ou não culpado, se ele for culpado, qual vai ser a pena ou a multa que ele vai ter de cumprir e quem vai ter que cumprir. Quem é o responsável por essa arquitetura? É o jogador? É o pai? São todos? Enfim, tudo isso vai ter de ser definido. Bom, então o que aconteceu? Começou na segunda-feira, justamente, o julgamento. E aí você tem... em Barcelona? Em Barcelona. Em Barcelona. E aí é extremamente interessante, porque daí finalmente não fica mais declaração para o jornal X, declaração para o agente tal, declaração nas redes sociais. Não, é diante da audiência você dizer algo que vai valer legalmente. Ponto final. E aí é muito curioso, porque um dos primeiros a ser chamado, claro, Neymar, que apareceu lá segunda-feira. E disse o quê? Ele disse, como qualquer boa estratégia desses grupos de advogados que tentam proteger o seu cliente, olha, eu assinei, de fato, aquilo ali é a minha assinatura. Mas, sabe, eu era jovem, eu fiz o que aqueles que me guiam, me falaram para fazer. Então, o que é que o Neymar falou? Eu assinei o que meu pai pediu para eu assinar.
Bom, você vai falar, puxa, mas que traíra, tá jogando a culpa para o pai. Não, isso é uma estratégia dos advogados para dissolver a responsabilidade, para que ninguém tenha a responsabilidade total, eventualmente, se uma ilegalidade for encontrada. Isso não é, pô, olha só, o Neymar está dizendo que é o pai dele, hein? Não sei o quê. Não, não é isso. É um pouco mais complicado do que isso. Esse processo foi extremamente ensaiado, Júlio. Ninguém ali chegou driblando, fazendo firula, etc. Você teve ali um ensaio muito esclarecido. Bom, esse é o primeiro ponto. O Santos e o Neymar, o Santos e o Barcelona não estão sendo julgados, é só o Neymar. Não, só o Neymar. O Barcelona é na linha assim, cara, fiz um contrato de preferência com o cara lá, entendeu? É que também não pode, né? Tem que conversar com o clube antes. Mas o que o Barcelona fez teria que ser julgado pela FIFA, né? Claro. Não pela justiça, né? Aliciamento de jogador e etc. Aquilo que não pode, mas todo mundo faz, mas não desse jeito, né? Documentado e etc. E o Santos também não teria muito por que ser julgado, né? A história, basicamente, é que a acusação é que Neymar e a empresa do seu pai teriam, basicamente, fraudado esse fundo, teriam enganado esse fundo que queria receber mais. Vamos colocar aqui também em português. Esse fundo queria receber mais dinheiro porque viu que, obviamente, o Neymar tinha sido vendido por muito mais. Claro. Ou que poderia ter sido vendido por muito mais também. Exatamente. E aí, então, quem é que chama o Florentino Pérez como testemunha? O tribunal. O próprio tribunal. Não é nem a Diz, nem o Neymar. Não. Porque o Florentino Pérez vai lá para falar, fiz uma proposta de tanto, né? Isso, é isso que eu vou chegar. Calma aí. Vai lá. Vamos lá, que tá boa, essa história é boa. Essa parte do Neymar é relativamente... Essa sim que tinha que ir pro Netflix, pô. Mas será que é por isso que ele fez aquele filme da Netflix? Enfim, né? Para ficar bonitão, né? Então, olha, vamos lá. E daí o Neymar faz aquilo ali, fala aquilo ali na segunda-feira, é um pouco previsível. Ninguém chega e fala, não, olha, de fato fui eu que assinei, me prendam, fraudei a outra. Não, né? Não é assim. E também não vai dizer, não sei do que estão falando. Pô, tem a sua assinatura ali, claro que você sabe do que está falando. Então, não tem muito jeito de escapar. Eu já vi vários processos desses, Júlio, e é sempre o mesmo discurso. Olha, de fato, a assinatura é minha, mas eu fui instruído pelos meus empresários, etc. Então, você tem uma saída. Mas aí vem o segundo dia. O segundo dia foi mais interessante, foi sem o Neymar e foi mais interessante. Porque pela manhã, quem testemunhou foi Florentino Pérez, né, que já era presidente do Real Madrid naquela época. E a pergunta para ele foi o seguinte: qual foi a oferta do Real Madrid para o Neymar? E ele diz: olha, a única oferta que existe registrada na minha gestão é uma oferta de 2011 por 45 milhões de euros. Áudio. Que foi praticamente o valor do acordo entre Neymar e Barcelona. É essa a questão. E aí ele fala, dizendo, olha, tá tudo ok. Ele não joga contra o Barcelona, Júlio. Ele não vai falar, é meu rival, vou quebrar as pernas do Barcelona, vou quebrar as pernas do Neymar aqui. Até porque hoje são aliados, né? Barcelona e Real Madrid na história da Superliga, né? Por isso, estou chegando lá. Então, vamos lá. Você poderia imaginar que os dois grandes rivais espanhóis estão se batendo, estão se pegando, né? Vai ter confusão. E aí vai o presidente do Real Madrid e, no fundo, confirma a história do Barcelona. Né? Então, ele dá uma aliviada boa. E ele diz, só existe uma oferta de 45 milhões. Passam algumas horas, ele determina a parte dele e chamam o André Cury. Só um parênteses, Jamil. É até normal que seja assim, né? Porque quando o Neymar é vendido de fato, ele já vendia mais e os valores praticados eram maiores. Sim. Mas o Real Madrid não volta a fazer uma oferta, porque o Real Madrid, logicamente, já sabia desse acordo. Esse acordo, ele foi, como eu disse, publicado, ele foi vazado pelo Duncan Castells primeiro. Os jornais de Madrid, em 2012, param de falar de Neymar no Real Madrid. Sim. O Neymar ainda estava no Santos, mas já não se falava mais de Neymar no Real Madrid, só se falava de Neymar no Barcelona. Por quê?
porque os próprios clubes já tinham filtrado, o Barcelona já tinha filtrado para a imprensa, não, o Neymar é nosso, tá tudo certo. E o Real Madrid já tinha filtrado para a imprensa de Madrid, o Neymar vai para o Barcelona, o Neymar não vai para a gente, né? Então, não teria muito por que o Real Madrid voltar a fazer uma oferta para o Neymar um ano depois. Ele já sabia, o negócio já tinha sido fechado, ele só não era público. Ele era secreto. Segue. Isso. Aí vem o André Cury. Segue a trama. Horas depois, quem vai prestar o seu depoimento é o André Cury. O André Cury é o agente que fez parte justamente dessa arquitetura financeira para permitir que o Neymar saísse do Santos e fosse para o Barcelona. Ele foi uma peça fundamental nessa história. Muito próximo do Sandro Rosell, que era o presidente do Barcelona na época. Exatamente. Então, uma peça absolutamente fundamental nessa história. E aí ele vai, e o que ele diz? Ele diz que o Real Madrid ofereceu 140 milhões de dólares pelo Neymar. E agora? E agora? Exatamente. Então, a questão, o processo ainda vai rolar. Isso aí, estamos ainda no capítulo 2, tá? Tá longe ainda do final. Eu acho que vai ter coisas muito interessantes. Infelizmente, a gente não está lá, mas seria um daqueles... Não é público, né, Jamil? Não é público. Você não poderia. Você poderia ir para Barcelona e acompanhar todas as. Pode assistir. Então, seria uma das ocasiões que você poderia justamente acompanhar como é que funcionava. É um case, futebol. Né? Um case. Totalmente. Esse vai ser estudado por anos sobre como a arquitetura do futebol funcionou. Então, o que deu errado, o que não deu errado, por que fracassou, qual era o limite da desregulamentação. Tamanho dos agentes, né? Tamanho Exatamente. Dos agentes. Então, tudo isso está envolvido nesse processo. E aí vai o André Cury e diz que não, que o Real Madrid chegou a oferecer entre 140 e 150 milhões. O problema é que ele era agente de um lado, ele não era do Real Madrid. Então, a pergunta que é óbvia, como é que ele sabe? Ou qual prova ele tem disso? Ele tem prova? Né? Então, tudo isso agora vai ser jogado. Esse jogo agora vai ser jogado. Qual é a versão correta? É a versão do Infantino, de 45 milhões de dólares? Do Florentino. Florentino Pérez, de 45 milhões de dólares? Ou é do André Cury? Alguém mais vai corroborar o que o André Cury disse? Ou os dados e documentos vão apoiar o que o Florentino Pérez disse? Então, tem um jogo aí muito importante sendo jogado, que não é o Neymar, não é o jogador estrela do Brasil só, é como funciona o sistema financeiro do futebol na transferência de jogadores. Então, essa, no fundo, é um case por isso, porque ele vai revelar, ele vai destapar como eram feitas as decisões. Eu estou muito curioso também para ouvir o que o Ministério Público da Espanha vai falar no final. Qual vai ser a acusação? O que eles vão trazer como provas de um lado ou de outro? E, claro, e a questão final, qual é a pena que o Ministério Público vai pedir em relação ao Neymar? Porque não virou só um caso de eu deveria ganhar mais. Aí entrou, uma vez que o caso foi sendo esmiuçado, entrou uma parada de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, claro. etc. Né? Claro. Aí sim aparecem supostos crimes que também vão ser julgados, né? Não é só um caso de ressarcimento. Não, inclusive pelo seguinte, se existem contratos sigilosos, eu estou falando de C, porque isso não cabe a nós, jornalistas, vamos ver o que a justiça vai dizer. Mas se esses contratos sigilosos aconteciam, a pergunta é, os impostos foram pagos sobre os contratos que não existiam, né? Que não foram declarados? Existiam ou não existiam? E se existiam, mas eram camuflados, o imposto também é camuflado ou o imposto foi pago? Não faria sentido o imposto ser pago de um acordo que era sigiloso, era secreto e não existia. Enfim, um monte de perguntas aí que, obviamente, coloca essa questão central da lavagem de dinheiro, da evasão de divisas. Tudo isso está sendo julgado. Insisto, ninguém aqui está falando que o Neymar fez isso. Isso quem vai dizer vai ser a justiça espanhola que vai dizer. Eu estou falando qual é a acusação, quais são os elementos desse processo. Eventualmente, Neymar vai sair inocentado e vai ser dito, Diz, culpa tua de não ter prestado mais atenção em como funcionava o futebol. Ou Neymar pai, Neymar filho não tinha obrigação nenhuma de dizer qual era o valor final.
Então, tem vários aspectos que a gente vai descobrir aí nessa história. Enfim, só para deixar claro que esse não é um julgamento apenas de um jogador brasileiro, esse é um julgamento que envolve a estrutura financeira do futebol mundial, que hoje é extremamente complexa. Para o torcedor, eu sei que às vezes, pô, chatice, claro que é chato, mas só para a gente entender que não é mais o Vicente Mateus comprando jogador por preço de banana, vendendo por preço de suco de banana, que é só um pouquinho a mais, e achando que, fiz o negócio da minha vida. É muito mais complicado do que isso, é muito mais complexo do que isso. São contratos que exigem empresas de advocacia, escritórios de advogados inteiros para justamente sustentar esse processo. Então, isso é muito importante que a gente entenda que esse é o futebol moderno. O futebol do século XXI para a elite, isso também não é para todo mundo, para a elite do futebol mundial, esse é o sistema que, claro, domina em termos financeiros. Quanto tempo deve durar, Jamil, o julgamento? Agora você me pegou. Eu não Tá. sei, mas normalmente são algumas semanas. Algumas semanas. Tá. Algumas semanas. Não são 2 ou 3 dias. É um negócio que vai se estender um pouco mais. Tá. E também tem a questão da sentença. Pode ser dado primeiro uma sentença dizendo culpado ou inocente, e pode ser culpado e só daqui a pouco, só mais tarde, é que vamos saber qual é a pena daquela pessoa. Então, por exemplo, nos Estados Unidos aconteceu isso com o José Maria Marinho, né? O ex-presidente da CBF. Ele foi primeiro condenado. Então, ele foi condenado. E semanas depois é que o tribunal anunciou qual era a pena que ele sofria. Tá. Bom, vamos acompanhar de perto, vamos ficar de olho, né? Eu acho que, assim, eu falo isso desde 2012. Sempre me pareceu um escândalo o que aconteceu com a Diz, assim, a passada de perna é claríssima. A passada de perna é claríssima. Agora, os detalhes contratuais para ver se também não tinha coisa irregular ali por parte da Diz, do Grupo Sonda, etc. E tal. Isso tudo é para isso que existe a justiça, por isso que existem aí os tribunais. Mas que os caras levaram uma rasteira, isso não precisa ser muito bidu para entender. Vamos ver, tomara que não afete o Neymar no campo, né? Eu não sei, eu tenho sérias dúvidas, porque acho que os caras ficam completamente alheios a essas coisas assim. Se fosse eu ia estar apavorado, mas também que eu não fui. O máximo que eu fui para tribunal foi para o cara que bateu no meu carro e até hoje não pagou. Eu posso fazer? Eu ganhei na justiça, hein? Mas até hoje nada. Mas mesmo nessa questão, inclusive na Europa é muito comum, quando a pena de prisão que é solicitada é muito baixa, ela é automaticamente revertida com uma multa financeira. Ah, sim, no máximo vai gastar dinheiro. E No máximo ponto. vai gastar dinheiro. Exato. Por falar em Neymar e em Catar, os chefes do Neymar devem estar ali de olho nesse julgamento e tal. É verdade, Jamil Chad, que tem gente indo morar no Catar, é isso? Quem que está indo morar no Catar? Você está indo morar no Catar, Jamil? Esse é o meu próximo destino, viu, Júlio? Não é brincadeira. Não, olha que história incrível. Pela primeira vez, um presidente da FIFA foi morar no país sede da Copa do Mundo. Eu chegaria a entender se ele viesse morar aí no Brasil, quando, né, em 2014, ali em 2012, né, que não tinha nada pronto, que estava tudo muito claro que ia atrasar, etc. Que, de fato, a FIFA, de repente, desembarcou no Brasil, criou uma comissão diferente. O Jerome Valcke passou a ir ao Brasil com uma frequência absurda para ver se conseguia que a Copa das Confederações, depois a Copa do Mundo, terminasse, ou as obras terminassem no prazo. Muito bem. Agora, o Catar tinha seus estádios já prontos, a parte de infraestrutura estava absolutamente pronta. E o que aconteceu no ano passado? Infantino se mudou para o Catar com a sua família. Pela primeira vez, um presidente da FIFA não mora em Zurique. Ninguém sabia disso até agora? Não foi anunciado. Será que ele estava de turbante? É óbvio que ele trabalha. Será que ele nunca foi para o Catar? É óbvio que ele foi para que ele trabalha em Zurique, etc. Mas ele tem adotado uma postura muito diferente dos seus antecessores. Ele é uma espécie de líder político. E ele montou uma equipe administrativa muito poderosa e deixa o dia a dia da FIFA
ser tocada basicamente por esse grupo. E mudou para lá. Você fala, mas qual o problema? Qual o problema? Eu quero escolher outro lugar para morar hoje com tecnologia, com home office, com pandemia, com tudo isso. Por que eu não posso morar em outro lugar? Verdade. Agora, a dúvida que fica, e é uma dúvida só, é se não existe algum conflito de interesse você, presidente da FIFA, ir morar no país que vai ser sede daquela Copa do Mundo. Não só isso, um país que vai ser sede, que a gente sabe que está repleto de polêmica, mas repleto de polêmica em relação à corrupção, a questões trabalhistas, uma pressão muito grande em um momento para tirar, inclusive, a Copa do Catar. Então, quando você tem tudo isso acontecendo, Júlio, e você tem, além de tudo, o presidente da FIFA morando no Catar, fica aquela dúvida. Será que foi uma mudança espontânea? Será que foi uma mudança que, de fato, fazia sentido? Olha quem espinafrou o Infantino esses dias. Joseph Blatter disse que, né, de jeito nenhum, que história é essa morar no país anfitrião da Copa do Mundo? Claro, ele tem um ranço muito grande em relação ao Catar, porque ele era contra a Copa do Catar. Infantino, né? Uhum. Então, essa história do Infantino, eu suspeito que ela ainda vai dar o que falar, principalmente, eu diria, depois da Copa do Mundo. Sabe aquela história que quando acaba, quando já não precisa mais guardar tanto sigilo sobre tanta coisa, porque afinal de contas o evento já passou, de repente... Agora, é ilegal? Não. Você pode morar. Não, né? Claro que não. Quer dizer, não deve ser coisa. Deve ser caro, pelo que eu estou vendo lá, os preços de acomodação no Catar para a Copa do Mundo. Deve gastar uma grana o Infantino, hein? Tem muitas opções. O cara que morava na Suíça. Você imagina o seguinte, Júlio, pensa o seguinte: você mora em São Paulo. Aí você ganha a eleição para ser o presidente de uma mega empresa com sede em São Paulo. Aí você pega e muda para Nova York. Por quê? Né? Se basicamente a sede da tua empresa é no país onde você mora e você é nacional daquele país, o que você está fazendo mudando para outro país? Aí ninguém vai morar no Catar, né? Quer dizer, ninguém, digo o jeito de falar. O Catar tem 3 milhões de habitantes, 10% são nativos, os outros 90% são estrangeiros que vão lá ganhar a vida, construir estádio, sair de países de ditaduras ou de situação econômica de desigualdade muito grande para ir para um país mais seguro, pelo menos, com, é verdade, uma autocracia, é verdade que é uma ditadura religiosa. Tem muito país votando até para virar uma ditadura religiosa por aí e tal. Mas, enfim, o Catar não é um país para um cara como o Infantino ir morar. Então, certamente daqui a alguns meses, né, Jamil, de passar da Copa do Mundo, a gente vai voltar aqui no Futebol Sem Fronteiras e falar: lembra daquele episódio que a gente falou sobre o Infantino ter sido feita pública a informação de que o Infantino fixou residência no Catar? Olha, era por causa disso, daquilo. É muito estranho, né? É muito esquisito. Até uma matéria. Por enquanto é só isso, é esquisito. Né? Não tem resposta para esse. Não tem. Por quê? Né? Não tem. Inclusive, o Le Monde, o jornal francês, fez essas perguntas para a FIFA. E a FIFA não respondeu. Agora, se fosse tão tranquilo, eu tô indo lá mudar para lá porque eu gosto das montanhas do Catar, ou porque eu gosto, o clima é ameno, sei lá, eu vou falar qualquer coisa. Né? Agora, o fato da FIFA não ter respondido para o Le Monde sobre os motivos e sobre as condições dessa mudança, obviamente também chama atenção. Né? O fato do silêncio da FIFA em relação a esse gesto. A única coisa que se sabe, Júlio, é que ele continua pagando os impostos dele aqui na Suíça, a partir do salário dele na Suíça. Mas aí vamos combinar, só faltava que isso não fosse feito. Né? Porque você é suíço, você trabalha numa empresa com sede na Suíça, o seu salário... O tempo inteiro na Suíça. O seu salário é pago na Suíça. Então, assim, não tinha como escapar, né? Isso é muito claro. Bom, não, então, não, se ele paga imposto na Suíça, está tudo bem. Tenho certeza que alguns suíços estão falando assim, foi ele que busca, ele quiser mudar, né, etc. Mas o fato é que você tem, a única informação confirmada é de que ele paga ainda os seus impostos na Suíça. Mas então por que você foi mudar para o Catar? Jamil, uma última, né, para a gente encerrar nosso podcast Futebol Sem Fronteiras de hoje.
não estava na pauta, vou te pegar. O Opa. Benzema ganha a bola de ouro, né? Todo mundo esperava. Benzema em primeiro lugar, Sadio Mané em segundo, o Vinícius Júnior ficou em oitavo lugar. Então, toda uma discussão esportiva que a gente já teve aqui em vários outros podcasts e programas esportivos. Já se conversou muito sobre bola de ouro aqui no Brasil nos últimos dias, né? A dúvida, eu fiquei inclusive com a impressão, não sei se você ficou com a mesma impressão, Mbappé, pela temporada que fez na temporada passada, acabar em sexto lugar, mostra que ele já está despertando uma certa má vontade no eleitorado, tipo o Neymar, né? O Mbappé, olho aberto. Olha só, o que me chamou a atenção, Jamil, é que pelo segundo ano seguido, não teve bola de ouro em 2020, por causa da pandemia, que foi um erro, na minha opinião, da France Football. Teve em 21, 22, festas grandiosas, né? Festas muito parecidas com o que a FIFA tem feito lá no The Best dela, né? Vamos lembrar que a bola de ouro sempre foi o prêmio mais respeitado na Europa, o prêmio individual do futebol mais respeitado, tanto que a FIFA não emplacava dela, só em países como o Brasil, que adora um cartório, gosta de um carimbão oficial, é que se falava de prêmio de melhor do mundo da FIFA, até porque vários brasileiros ganharam no começo, né? Mas na Europa nunca deram bola para o prêmio da FIFA. Aí a FIFA vai lá e compra a bola de ouro, né? Junta os prêmios, só que isso, por alguma razão, foi desfeito depois de alguns anos, e hoje voltam a existir os dois. E a impressão que eu tenho, Jamil, quando eu vejo essa gala da bola de ouro, é que a bola de ouro está querendo disputar num terreno que não é o dela. Era melhor se ficar só a capa da France Football, com o carinha ali, com o troféu, mas ela quer fazer uma gala e não sei o que lá. E aí começa a surgir umas coisas meio ridículas, né? Assim, a votação aberta, igual a da FIFA, que já gera algumas coisas meio esportivamente discutíveis. Tem muita coisa estranha, né? Eu não sei o que você acha, assim, como é que na Europa está sendo vista essa fifaização da bola de ouro? Não, chamou atenção, sim. Agora, só vamos colocar aqui uma historinha dessa compra da bola de ouro pela FIFA. A bola de ouro, a FIFA comprou porque ela viu uma oportunidade. Qual foi a oportunidade? A revista France Football estava basicamente falida naquele momento. E o prêmio, não é só o prêmio que ia acabar, a revista ia acabar. Então, o que a FIFA ela aproveita que a revista está quase falida e vai lá e leva por um preço de banana, Júlio. Então, essa é a história daquela compra. Agora, depois disso, a revista se refaz, entram investidores, muda o estilo, basicamente, não só da revista, mas do próprio prêmio, e aí vem outros investidores e salvam o prêmio, que por acaso salva a revista. Tá? Esse é o então, caminho. não dava para não ser assim, né? Quer dizer, tinha que ser uma festa grandiosa mesmo. Eu estou sendo crica à toa aqui. Não é à toa, não é à toa, mas é porque já está respeitando uma lógica comercial. Não está mais respeitando a tradição do que era bola de ouro. Tinha que ser assim para sobreviver. Para sobreviver. Basicamente essa é a palavra. Para sobreviver, ela teve de adotar um novo perfil, que a capa da revista já não era mais suficiente. Ela tinha que se estabelecer como tal. Então, essa é a jogada. A FIFA vai ter dificuldade. Olha só que curioso, você falou que é verdade, a bola de ouro era o grande prêmio europeu. E a FIFA bateu ali, começou nos anos 90. O da FIFA só começou nos anos 90, ali com o Romário, o Lothar Matthäus, eles ali foram os primeiros ali que foram ganhando. Era uma escolha muito pouco transparente, o da FIFA, etc. Foi todo aquele processo. O que eu ia falar é o seguinte, a FIFA agora vai ter de encarar um prêmio que, de fato, vale o que ele pesa. E olha só que curioso, quando a FIFA ainda estava junto com a bola de ouro, ela fez um gesto para quem? Para o Pelé. Ela deu uma bola de ouro para o Pelé. Porque qual é a regra? Só jogador que atue na Europa. Né? Então, o Pelé nunca tinha recebido. Foi feito já na época FIFA a bola de ouro? Isso. Já na época. Deram 7, né? Foi foram 7 bolas de ouro para o Pelé. Eles retroativamente, né? Eles voltaram lá para os anos 50 e 60 e basicamente falaram: a gente só dava prêmio para o melhor jogador europeu na Europa, né? Mas se fosse um prêmio mundial, como é hoje, ganharia em 1960 esse, 61 esse, 62 aquele, 63 aquele. Mas eles entregaram uma bola de ouro para o Pelé. Sim. Eu não sei se eles deram miniaturas, enfim. Mas o Pelé tem 7 bolas de ouro retroativas, digamos assim. Né?
Claro, o Messi alcançou no mas isso passado. já foi uma atitude da própria Já, FIFA, de junto globalizar, né? De globalizar. exatamente, Uhum. que agora volta a ser outro. Enfim, vai ser uma disputa que não vai. Agora, eu não sei se a FIFA tem a entrada na Europa que a Bola de Ouro tem. Vamos ver aí nos próximos anos. A gente, considerando que é uma revista, né? Acontece uma coisa parecida aqui no Brasil, né? Porque o prêmio Bola de Prata da Placar, que já nem é mais da Placar, né? Hoje foi basicamente comprado pelo grupo Disney, né? Era uma parceria e hoje é praticamente um evento só da ESPN da Disney. É muito respeitado pelos jogadores, né? Principalmente os mais antigos. Então você vê a gala da Bola de Prata aqui no Brasil, sempre leva os jogadores respeitam esse prêmio, né? E vão também no da CBF depois. E a gala da Bola de Ouro essa semana mostrou como os jogadores, os grandes protagonistas do futebol europeu, seguem respeitando e muito esse prêmio, porque estava todo mundo lá para receber seu prêmio e tudo. Mesmo Lewandowski, que não ganhou nos últimos 2 anos a Bola de Ouro, injustamente no ano passado, porque não teve em 2020, né? Mas estava lá. Isso faz parte, Júlio, do papel da imprensa, inclusive, dentro da história do futebol. Não é só a Bola de Ouro que é criada por uma revista. Tem uma certa Copa da Europa, que também foi iniciativa de uma revista. De um jornal, né? Do L'Equipe, não foi? Não, exatamente. Então você tem histórias que partem de fora da estrutura de poder do futebol. E essa é a parte curiosa, e por isso, claro, que a gente está conversando sobre isso hoje. Mas foi uma iniciativa, imagina os jornais brasileiros que decidem vão fazer uma Copa da América do Sul, né? Basicamente isso. Então, o estádio Mário Filho outro. Se refere a um grande jornalista que tivemos. Eles querem desmoralizar o jornalismo, Jamil, porque o jogo deles é controlar a comunicação de forma mentirosa ou distorcida ou do jeito que se queira interpretar. Mas quem traz a informação nua e crua do jeito que ela como jornalista, como professor, como cientista, esses caras, hoje, eles são tratados como lixo, e não é à toa. Abram o olho. Obrigado, Jamil. Muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom. Tamo junto. A gente volta semana que vem com mais um Futebol Sem Fronteiras. Um abraço. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.